Olha só, nesse vídeo aqui eu vou falar como economizar, né, R$ 1.440 só com gasolina. Ou seja, né, talvez aí abastece, né, 10 meses e ganhe 2 de graça. Olha só, hein? Quem quer ganhar gasolina de graça aí, hein? Olha só, é muito importante aqui esse vídeo aqui, e eu tenho várias dicas. Fica até o final aí, né? E presta muita atenção, que se você aplicar tudo isso, você vai conseguir obter isso de economia. Vamos lá? Olha só, o preço do combustível é algo que assusta todo mundo, e isso faz parte, né? Realmente, quando você olha na sua planilha de orçamento, na parte de gasto, você vê que boa parte você acaba gastando, dependendo de como você anda, se você usa muito o carro, se você não usa, mas o combustível sempre é um peso. Inclusive é um dos motivos que acaba disparando, né, a inflação no Brasil, né? Então sempre o preço do combustível é algo muito frágil, então quando sobe muito isso pesa, né, pode levar até uma crise financeira, e é muito importante você ter uma certa consciência disso e saber para fazer algumas práticas. Eu trouxe aqui várias dicas aqui, tem várias dicas aqui, fica até o final desse vídeo, e no final tem algo surpreendente aí que eu vou mostrar para você, né? A dica a mais top está no final, mas você tem que aplicar todas elas juntas, tá? E só para te contar um histórico, por que eu estou dando essas dicas? Durante 20 anos eu trabalhei na indústria automobilística, e teve uma fase na minha vida que eu era responsável, né, por uma plataforma, por um carro, né? Na época o carro chamava Zafira, né, da General Motors, fazendo uma propaganda gratuita aí, manda aí, ó, manda um patrocínio aí, né? Não estou sendo patrocinado, mas esse carro ele tinha muita reclamação de consumo de combustível, e eu, como engenheiro responsável da plataforma, eu tinha uma missão de baixar o número de reclamações. E na época eu, junto com o pessoal, né, com os engenheiros da empresa, a gente criou, né, várias dicas de otimizar, de reduzir, que a gente conseguiu aí, você conseguiria de 15 a 20%, dependendo de cada motorista, tá bom? E o que eu quero compartilhar não vai ser esse manual que eu fiz lá atrás, porque isso é um documento da própria empresa, mas é algo que está aí no consciente coletivo, algo que já está aqui na minha mente, e algo que eu também fiz uma pesquisa aqui para poder dar mais dicas inclusive que eu vou começar a aplicar também, legal? Então vamos lá, presta muita atenção, porque eu tenho propriedade para falar, porque eu sou engenheiro mecânico, né, trabalhei na indústria automobilística, e se você seguir essas dicas aqui, não só como CAE Mentor Financeiro, mas também como CAE Engenheiro, eu tenho certeza que você vai ter, né, uma boa economia e dinheiro no seu bolso, beleza? Bora, tamo junto, vamos pro vídeo. A primeira dica parece ser muito básica, mas é o seguinte, né? Faça corretamente a manutenção no seu carro, siga. As pessoas às vezes negligenciam, né? O motor do carro é o coração. Então eu não vou entrar na parte técnica aqui, mas se a gente for falar dos bicos de injetores, das velas e vários outros itens de desgaste, até mesmo a troca de óleo regular, isso pode afetar no consumo de combustível, né? Porque o motor é o coração, lembra, né? Coloca a mão no seu coração, aquilo é o motor do carro, né? Então você sabe, se não tiver legal, você às vezes não consegue nem subir uma escada. Então o que acontece? No carro é a mesma coisa, ele vai gastar mais. Então dá uma olhadinha na manutenção do seu carro, se você está fazendo adequadamente. Às vezes é um investimento na manutenção, mas é uma redução de custo e desgaste e de dor de cabeças futuras que você vai ter, né? Que o motor, a transmissão é uma das peças mais caras do carro, e você tem que cuidar bem disso, legal? Então cuida da manutenção preventiva. Até uma dica, né? Você pode baixar o manual de proprietário do seu carro e ver lá ver a quilometragem e ver quais são as manutenções que tem que ser feita. Você pode fazer ou na concessionária, ou você pode procurar um mecânico especializado. Existem muitos mecânicos que trabalham em montadora que oferecem esse tipo de serviço. Então faça a sua manutenção, que isso vai evitar dor de cabeça para você, tá bom? Segundo, tem muita gente que comete um erro, que é andar com o carro no ponto morto. Ai meu Deus, isso não gera economia. Eu, como engenheiro, fiz vários estudos e não gera economia nenhuma. Isso é um risco para a sua segurança. Na verdade, o segundo é algo para você evitar. Você não está
economizando nada de combustível. Até pior, se você está em ponto morto, o motor do carro é como ele entende que o carro está parado e todos os mecanismos de segurança ele não são ativados. Por exemplo, se você está descendo a serra no ponto morto, é um risco grande, você vai acabar gastando mais freio, quer dizer, o ponto morto vai fazer você desgastar mais peças do carro. E você, com o carro engrenado, naquele momento, o carro ele entende que ele tem que estar naquela marcha e ele, na verdade ali, ele está trabalhando só com a força motriz do veículo, ou seja, gera até economia de combustível, um percentualzinho pequenininho, mas tem muita gente que tem essa crença. Isso é uma crença, elimina da sua lista aí, tá bom? Vamos para a próxima. Dirija adequadamente, ao famoso slow drive. Lá nos Estados Unidos, né, esse é um conceito muito usado. Slow drive é a maneira de você dirigir. Você pode baixar na internet aí algumas dicas de slow drive, né? Geralmente está em inglês, mas o que acontece? Eu vou até falar aqui 3 coisas básicas, tá? A primeira, quando você for dirigir, não precisa sair arrancando, né? Não é prova de arrancada. Você está no farol, você olha pro cara do lado, você não está no racha. Sai da minha frente! Mas o que ele... Você está indo trabalhar, você está indo levar seu filho na escola, não sai acelerando, acelera na manhinha, né? Acelera, né? Vai na maciota. Dirija, se você dirigir na velocidade das vias, não ficar ultrapassando, isso vai ser uma economia tanto no seu bolso de multas, isso eu não estou falando aqui no vídeo, mas é um bônus, né? De multas, e você não evita tomar multa, e você vai no slow drive, você vai na velocidade correta, não vai adiantar você andar a milhão, porque lá, depois tem um farol, tem um radar, você vai ter que frear, entendeu? Frear das bruscas, então evita sair acelerando, porque não vai adiantar nada isso aí, entendeu? Então, slow drive, a troca de marchas também, existe uma troca de, não sai andando em primeira, né? Minha mãe que, né, dirigia carro na época, colocava a segunda e a segunda até, né, até o fim, o carro esgoelando. Então tem as trocas de marcha na rotação certa. Se você tem um carro automático, seu carro deve ter um modo econômico. Se coloque no modo econômico do seu carro, se o seu carro é automático. Se não é o carro manual, tem a rotação certa. Dá uma estudada no slow drive, ele mostra isso aí, tá bom? Se você pesquisar, você vai ver qual é a rotação certa, ideal para você trocar e seu carro andar normalmente e você fazer uma boa economia de combustível, legal? Então fica essa dica aí do slow drive. Quarta, fica atento à qualidade do combustível. Muitas vezes você quer ser o esperto, né? E você vê lá um preço muito baratinho, muito mais barato do que todo mundo está cobrando. Desconfia, tá? Eu gosto de abastecer sempre, né, no mesmo posto, na mesma bandeira, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas eu sempre no mesmo posto, na mesma bandeira. Inclusive tem a dica bônus aqui que eu vou falar, que você pode até, né, ter uma graninha aí. Então não adianta você ir pelo preço se a qualidade é ruim. Isso vai danificar o seu carro, vai dar mais custo para você e vai, né, às vezes um combustível duvidoso. Então presta muita atenção nisso aí. E você percebe quando o combustível é ruim, tá? Existem várias maneiras de você detectar isso, você como consumidor, e você vai entender até que o carro não performa muito bem. Então presta muita atenção, escolha, não fica só atrás de preço não, ali não vai dar economia não, ali vai te dar prejuízo, tá bom? Legal? Vamos para a próxima dica? Essa dica é top, tá? Quando era engenheiro fazia muito efeito. Evite peso no carro. Eu vou contar uma historinha breve aqui, né? Uma vez um cliente estava reclamando, né, que a Zafira dele, o carro dele estava gastando muito, mas muito mais. E eu vi que a média do carro era muito anormal. Quando eu cheguei lá, né, eu abri o porta-mala, tava cheio de caixa de ferramenta, caixa disso, tinha até um pneu. Eu falei, que pneu velho usado? Eu falei, cara, por que você anda tudo isso? Eu esqueci de tirar, é que às vezes eu trabalho. Eu falei, olha só, vamos fazer uma experiência. Tiramos todo o peso desnecessário do carro e ele rodou e o carro realmente foi mais econômico. Olha só, dá uma olhadinha no seu carro se você não está carregando coisas aí, né, dentro do carro que não é necessário, né? Pesos adicionais e tudo vale, né? 1 quilo vale, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, então, né? Até 1 tonelada, não sei, né? O tipo de carro que você tem carro que aguenta até 1 tonelada, então de repente você está carregando peso e isso tem, né, a proporção de combustível. Então dá uma olhadinha aí, tira, faz uma limpeza e arrumação, faz até um garage sale. Tem um vídeo nosso aqui que eu vou deixar aqui na playlist aqui, fala de você até vender. Tem uma cliente minha que estava deixando o pneu do carro que ela trocou ali, né, e ela poderia vender aquele pneu, ela vendeu até por R$100
mais e estava carregando no carro durante alguns 6 meses. Então você pode até fazer um garage sale com essas coisas aí e andar com o carro, né, levinho. Vamos lá para a próxima? A próxima parece básico, mas muita gente não faz. Calibrar o pneu do carro. E é importante você calibrar a cada 15 dias. Essa daí é uma que eu, tô faltando com a minha disciplina e vou começar a calibrar. Eu fazia isso quando era engenheiro, porque eu usava o carro da empresa e tinha que medir. O meu eu não apliquei, olha só, né? Que coisa, né? Mas eu vou fazer. Por que a cada 15 dias? Porque ele vai perdendo pressão. Imagine um pneu muito murcho, ele vai ter mais atrito, né? A lei da física. E tendo mais atrito, o que vai acontecer? Ele vai gastar mais combustível. E é muito simples, tá? No manual tem essa informação. Ali na porta, ali do lado do seu carro, olha só a dica, né? Na porta tem uma tarjinha ali, né? Que tem lá essa informação de quantas libras você deve colocar. Por exemplo, você vai viajar, vai usar mais peso, aí você tem que mudar a calibração. Quando você voltar de viagem, você vai no posto. Isso daí é rapidinho você faz, né? Você vai gastar ali 2 minutos para calibrar todos os pneus, ou pede lá no posto para fazer essa calibração, tá bom? Você não vai tomar muito tempo e gera muita economia aí. Então fica com essa dica aí também, tá bom? A 7ª dica é: mantenha o carro alinhado. O que é o alinhamento e balanceamento? Isso faz parte. O seu carro vai pegando buracos, tudo, e o conjunto mecânico ele vai distorcendo, né? Imagina aquele carro, né, que anda de lado, né? Tem um carro que uma vez eu vi um carro andando de lado assim, ó, que estava totalmente desbalanceado. O que é isso, né? E o mecanismo não vai andar corretamente e ele vai ter desgaste. Isso também dá uma manutenção terrível se você não resolver, tá? Isso também afeta a economia de combustível. Então vai lá, mantém a cada 10, 15 mil aí, passa no lugar, vale a pena. Você fala, isso está no custo de manutenção do carro e tá tudo bem, tá? Isso vai evitar você ter custos maiores, dores de cabeças maiores lá, e vai fazer uma economia de combustível. Olha só quanta coisa importante, hein? Aliás, eu falei de 1.440, eu acho que a economia desse vídeo aqui deveria ser mais, hein? Deveria ser 5 mil. Depois a gente vai pensar se a gente vai colocar 5, 10 mil reais, porque você, fazendo dessas dicas, você vai ajudar também a reduzir o custo de manutenção do carro também. Legal? Essa daqui, ó, mantenha os vidros fechado, uma por segurança, né, pessoal? Uma por segurança. Se for abrir, tenta abrir num lugar mais seguro, até para economizar a próxima dica que eu vou falar do ar condicionado. Mas eu vejo, né, o pessoal lá, né, tem gente que gosta de colocar o seu cachorrinho lá, né, fica lá com a orelhinha lá, né, com o vidrão, vida leve, né, beleza, ali é a curtição, né? Mas mantenha os vidros fechados. Por quê? O que acontece? Eu penso o seguinte, né? Mecânica, né? O carro está indo, tem que ter uma força contrária do pressão do vidro. E quanto maior a velocidade, mais essa pressão e mais combustível ele vai precisar, tá bom? Então evita. Se quer curtir ali na praia, beleza, tá ali numa velocidade bem baixa, não tem problema. Mas pô, você tá ali, né, acima de 40, 50 por hora aí, pelo menos, 50 por hora, cara, já não tem necessidade de manter, né? Meu filho gosta de fazer isso. Olha, Gabriel, olha aí essa dica aí. Dica de economia para ele também. Então, né, eu sempre peço, fecha o vidro, uma por segurança também, né, tá? Isso é super importante. Então, fica ligado nisso aí também. Uma dica simples, tá? Que você vai ver que vai fazer toda a diferença no final do mês no seu bolso. E a próxima é ligada ao ar-condicionado. Aí é um pouquinho ao contrário. Pô, se você não tá tão calor, não tá tão assim, você pode desligar o ar-condicionado, tá bom? Eu tenho esse costume de desligar o ar. Eu ligo realmente quando eu preciso. Eu sei que tem regiões que aqui no Brasil que é muito quente. Você precisa do ar-condicionado. Mas às vezes no período da noite talvez não precise tanto. Então o ar-condicionado ele chega a ter um gasto assim, um consumo de combustível do ar-condicionado chega a ser a 30%. Ou seja, né, se você desligar em algumas horas ali que você não precisa, né, você vai ter uma economia e tem um efeito muito grande. Lógico que você vai balancear, não precisa passar calor, não precisa passar mal ali, né, com o ar-condicionado, mas você tem gente que vive até no frio fica com o ar-condicionado ligado. Olha só, né, presta atenção, dinheiro seu jogado fora aí do país e reclama do preço do combustível. Então fica ligado, segue essa dica aí também, tá bom? Do ar-condicionado. Outra coisa, saia de casa mais cedo, tá? Olha só, faz grande diferença. Quando eu morava longe, né, e trabalhava longe,
Se eu saísse 10 minutos mais cedo, eu não pegava trânsito. Olha, 10 minutos fazia uma diferença. Chegava mais rápido e não pegava trânsito. E se você pega trânsito, o que acontece? Você fica naquele vai e vem, né? Naquela, né? Vai e vem. Ali, um gasto de combustível terrível. E às vezes, por causa de 10 minutos, você pega a pista livre. Então, se você saindo mais cedo de casa, sai mais tranquilo, não pega multa de rodízio, olha aí, mais um, né? Então, fica mais fácil. Então, tem um compromisso, saia com tranquilo. Dá para você fazer o slow drive, você não precisa acelerar, você vai tranquilo, sai mais cedo, se programa, que isso também é uma boa dica, tá bom? Tô chegando na dica bônus, fica aí que eu tô chegando na dica bônus e ela é top, tá? Poucas pessoas fazem o que eu vou falar, mas antes eu vou falar o seguinte: precisa ir de carro? Precisa ir de carro? Vou dar um exemplo, né? Tinha uma época que eu dava algumas palestras ali na região da Paulista, né? Eu moro em São Paulo. E eu vou te falar assim, é tão rápido, eu pegava um ônibus na porta da minha casa, deixava na estação de metrô e eu pegava o metrô e já estava na Paulista. Então era muito mais rápido, eu acho que dava o mesmo tempo do carro. Eu economizava não só o combustível, como o estacionamento. Olha só, então muitas vezes você fala, cara, preciso de carro. Tudo bem, posso ir de Uber, mas aí você tem que controlar o custo do Uber. Mas às vezes o transporte público dá o mesmo tempo ali, né? Ou você vai no híbrido, ou você vai a pé. Preciso de carro, sempre usar o carro. Tem gente que parece que nasceu com rodas, né? Então, muitas vezes você pode ir a pé, ir relaxando e tal. Ou você sempre faça essa pergunta: preciso ir de carro? Não, talvez eu possa ir, né? Eu posso ir de transporte coletivo, né? Passa na porta de casa. Se você tem essa facilidade, não é um lugar muito longe, então você pode realmente fazer isso. Faça sempre essa questão. Isso vai gerar uma boa economia, inclusive, tá legal? Vamos lá? Agora estamos chegando na dica bônus, tá? Olha só, tem 2 dicas bônus aqui, tá? A dica bônus número 1 é como ganhar dinheiro abastecendo seu carro. Existem vários programas de cashback e milhas, tá? Os 2 que eu mais uso, o Abastece Aí e o Shellbox, tá? Só para você ter ideia, o Shellbox, né, a cada 2 pontos dá 2 milhas, que dá 0,04 centavos. Mas se você colocar isso aí na ponta do lápis, dá uma boa economia. Outro dia eu abasteci meu carro e deu lá R$30 de economia. Olha só, deu bastante, tá? R$10. O Abastece Aí te dá cashback para você tocar com milhas aéreas. Eu vi aqui, ele pode variar de 2 a 5% do valor que você coloca de combustível. Ou seja, né? E fora que você pode multiplicar milhas, fazer várias estratégias de milhas aí. A gente tem um vídeo de milhas aí que eu vou deixar aqui na playlist também, que é bem interessante, né? E você pode, essa dica bônus, hein? Se você for calcular a questão de cashback, vai valer muito a pena você fazer isso, tá bom? Então presta muita atenção, faça o cálculo. Tem outros, tem o próprio Waze, tem o Premiar, tem outros também cashback que você possa fazer, mas olha só, essa é a dica bônus, cashback com combustível, que interessante, tá? Isso vai te dar um bom resultado também, tá bom? Né? E vou falar da segunda dica bônus, segura aí, tá? Segura aí. Olha só, segunda dica bônus. Boa parte dos carros hoje que estão no Brasil são o famoso flex. O que é o flex? Você pode colocar tanto álcool quanto gasolina. E você tem uma vantagem, você pode escolher o combustível. Agora tem muita gente que não sabe calcular isso. E o cálculo é muito fácil. É muito fácil. Por exemplo, eu estava vindo aqui, eu tenho uma foto aqui. Estava vindo aqui hoje gravar o vídeo e estava assim no posto, tá? Álcool 3,79 e gasolina 5,19. Às vezes por intuição você fala, vou colocar álcool, mas será que é mais vantajoso? Existe cada carro tem uma diferença, mas em média, vou pegar em média, lógico, você teria que aferir o seu carro se ele é muito melhor no álcool, muito melhor na gasolina. Vale a pena você fazer isso. Mas se você não quiser pensar, tem uma regrinha, tá? Em média o carro a álcool ele tem ele é 70% em relação de eficiência de consumo de combustível de um carro a gasolina. Ou seja, se você pegar, dividir, eu vou colocar aqui numa calculadora aqui, 3,79, né, dividido por 5,19, né, se essa diferença, por exemplo, deu aqui 0,73, se essa diferença der até 70%, tá, aí é melhor álcool. Até 70%. No caso aqui, tanto faz. Você poderia colocar tanto álcool quanto gasolina, tá? Gasolina às vezes você ganha em autonomia. Aqui tanto faz você colocar álcool ou gasolina. É uma questão de fluxo de caixa. Mas vamos supor, se até 70% dessa diferença,
né, vale a pena o álcool. Se essa diferença for maior que 70%, aí vale a pena a gasolina. Aqui está muito, né, um empate técnico aqui, vamos dizer assim, né? Vamos supor que se a gasolina tivesse 5,50, já não valeria a pena o álcool, tá bom? Então é muito importante, é uma continha básica que você faz na sua calculadora, né? É muito simples. Eu vou deixar aqui, né, essa tela aqui e esse cálculo aqui para você fazer. Então você pode chegar no posto, vou abastecer álcool ou gasolina. Simplesmente você divide o valor do álcool pela gasolina e vê se dá 0,70 ou mais ou menos. Legal? Olha a dica bônus. Vamos lá. No começo desse vídeo eu falei que você pode economizar de 15 a 20% seguindo todas essas dicas, tá? E é o seguinte, eu estou falando só na questão do combustível. Em média, né, eu fiz uma pesquisa, em média as pessoas gastam aí por volta de R$800 mês com combustível, em média, quem tem carro aí, tá? Talvez você gaste menos, talvez você gaste mais, mas eu vou pegar a média do pessoal que roda bem aí, né, que seria aí, né, 4 tanques de combustível. Eu já rodei bem e eu sei que é isso. Então daria um gasto anual de R$9.000, 15%, ou seja, né, se a gente colocar no baixo, no 15%, daria uma economia de 1.440, né, ano. Se isso for em 30 anos, seria de 43.200, ou seja, você paga metade de um carro popular. O valor que você economiza de combustível pode pagar seu carro, pode pagar o IPVA, tá? A gente também está tendo aqui, no momento que a gente está gravando esse vídeo, que pode ter aumento do combustível. Olha aí, se tiver aumento de combustível, então fica atento a essas dicas. O que você pode fazer? Você pode assistir esse vídeo novamente, tá? E anotar todas essas dicas, fazer um checklist aí interessante. E só que a economia pode ser muito maior, porque você fazendo tudo isso, você vai ter economia na manutenção do carro, você vai ter economia de evitar multa, você vai ter economia muitas vezes até mesmo, né, de usar, né, o uso do carro. Então a economia pode ser muito maior, tá bom? E a gente está falando o seguinte, tá? Às vezes essa economia paga o IPVA, às vezes essa economia, você tem uma economia muito maior. Agora tem o fato, né, de ter carro ou não ter carro. Isso fica assunto para outro vídeo. Então me segue aí, ó, clica aqui no meu rosto aqui, ó, segue aqui. A gente vai deixar a playlist, ó, dá uma olhadinha nessa playlist que tem várias dicas de economia e eu vou deixar um link aqui na nossa planilha mágica, para você ter muita economia e fechar no azul. Se você está fechando no vermelho, tem muitas dicas também na nossa planilha mágica aqui, tá bom? É um valor aqui acessível para você, tá tudo aqui no link na descrição. Que é o Caio Galvão, tamo junto na missão e até o próximo vídeo.